pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Bom dia, tudo Bom jóia? dia, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Como vocês passaram desde o nosso último encontro? Muito bem. Tudo certo, graças Tudo a ótimo, Deus. tranquilo. Ok, então vamos lá. Eu vou explicar rapidamente o que a gente vai precisar fazer hoje, tá? A nossa reunião ela vai se delongar por aproximadamente 1h30, ok? Até a gente conseguir concluir as nossas atividades. A gente vai fazer o seguinte, olha, nós vamos consultar o radar que a gente fez no nosso último encontro para desenvolver as nossas tarefas. Então, a gente vai priorizar os problemas da nossa organização. Eu vou fazer algumas perguntas chaves relacionadas a um problema para a gente tentar desenvolver um plano de ação para solucionar ele. Ao final dessa atividade, eu vou deixar 2 tarefinhas para a gente para o próximo encontro. Não me esqueçam disso, tá? Só estou deixando aqui já registrado que, ao final, eu preciso passar para vocês 2 atividades, eu não posso esquecer disso. Então, vamos lá. Aqui nessa primeira parte do nosso programa, ela se estrutura, a priorização dos problemas, ela se estrutura em 3 pilares. O problema, que a gente precisa descrever os potenciais problemas, né, identificados pela equipe. Depois, os impactos nos custos, quais impactos são gerados, né, que esses problemas geram diretamente nos custos da organização. E, por fim, os impactos desses problemas no faturamento da empresa. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui. Acho que vocês conseguem ver o meu compartilhamento de tela, não conseguem? Sim. Então, vamos lá. De acordo aí com o que a gente desenvolveu lá no radar, quais são os principais e potenciais problemas que nós temos dentro da organização? Vocês conseguem identificar para mim alguns? Bom, eu me recordo que do nosso radar que a gente fez, a gente tinha um problema com a questão dos processos. A gente não tem processos bem definidos com relação às questões da empresa. Eu lembro Pode falar, Amanda. Eu ia falar que uma outra questão é em relação à equipe, que a gente tem poucos incentivos, além do salário e da comissão dos vendedores. A gente também tem um problema de feedback dos clientes, né? A gente não tem um pós-venda. Acho que isso também é um problema da nossa empresa. Uhum. Opa, peraí. O primeiro problema é relacionado aos processos, né? Processos não definidos. O segundo, poucos incentivos para com a equipe. E o que você falou agora? Desculpa. O do pós-venda, nós não temos um acompanhamento do cliente no pós-venda. Ok. Processos não definidos. Poucos incentivos para com a equipe e não acompanhamento do cliente no pós-venda. Vocês conseguem pensar em mais alguma coisa? Sim, a gente percebeu também que a gente tem muitas poucas práticas sustentáveis, tanto em relação à energia quanto ao consumo de água. Ok, eu vou acrescentar, então. Poucas práticas sustentáveis. Beleza. A primeira parte, né, que foi a identificação dos principais problemas, a gente já fez. Agora, a gente precisa colocar aqui, dentro desse termômetro, quais são os problemas que maior impactam nos nossos custos. Dentro do que a gente tem de custo, quais são os problemas que mais impactam? Né? Dentre esses 4 aqui que foram citados, qual que é o maior, o que mais impacta nos custos da empresa para vocês? É difícil falar, mas eu chutaria, as meninas me ajudam, que
Ah, vai lá. Eu acho que o que mais causa impacto no dinheiro mesmo da empresa é essas práticas sustentáveis, né? Porque é gasto de energia, é gasto de água, é gasto de embalagem, que às vezes podia ser economizado. Ou não? O que vocês acham, minhas colegas? Concordo com a Jaqueline. Também concordo. Em segundo lugar, né? Lembrando que é um termômetro, né? E a gente tem que priorizar quais são os mais importantes e aqueles que não têm tanto impacto assim. Eu acho que agora seria a questão dos processos, porque impacta toda a empresa. Processos, né? Uhum. Ok. Eu acho que o pós-venda também interfere, né? Porque às vezes o cliente fica insatisfeito e não volta mais. Sim. Ok. Não acompanhamento no pós-venda. E o último é o pouco incentivo, né? Eu acho. Atualmente, sim. Na atual conjuntura, sim. Ok. Perfeito. Agora, o que a gente precisa fazer? Esses mesmos problemas que nós estruturamos, relacionando-os aos custos, a gente precisa relacioná-los ao faturamento da empresa. É possível que outros problemas estejam ali relacionado ao faturamento, impactando maior, né, esse aspecto do que a questão dos custos. Então, da mesma maneira como nós realizamos o impacto nos custos, a gente vai fazer também com o impacto no faturamento, tá bom? O que vocês acham que impactam aí de forma mais acirrada no faturamento, dentre esses 4? Daniel, deixa eu ver se eu entendi esse ponto, esse 3, né? Quais desses 4 itens atrapalham a empresa a vender mais? Seria mais ou menos isso? Exatamente isso. Eu acho que aí é o contato direto com o cliente, né? O pouco incentivo, pouco incentivo não, perdão. Acho que seria esse pós-venda mesmo. O pós-venda, né? Eu acho. Ok. O segundo nesse nível aí de prioridade. Aí entraria a questão dos incentivos, né? Dos incentivos para com os funcionários, né? Sim, porque se eles não estão incentivados em trabalhar ali, eles podem estar fazendo um trabalho não tão bom, né? Uhum. Os funcionários que estão motivados, né? Eles, principalmente aqueles que estão diretamente relacionados às vendas na organização, né? Eles aumentam significativamente o faturamento também. Eu concordo. O próximo? Creio eu que seja a questão dos processos mal definidos, processos não definidos. Ok. Processos não tão bem definidos. E, por fim, a gente encerra aqui com as poucas práticas sustentáveis, né? Então, pessoal, acabamos essa parte aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma observação para fazer? Tem alguma dúvida? Daniel, eu queria só fazer uma observação. Com relação à questão dos processos, a gente colocou que eles não são definidos, né? Então dá a impressão de que a gente não tem nenhum processo aqui. A gente tem alguns processos, só que após a nossa primeira conversa, a gente pôde perceber que eles são mal definidos, e além de ser mal definidos, a gente tem uma questão que eles são processos muito rígidos. Então a gente não reanalisa esses processos, a gente às vezes quando tem um problema, a gente não para reanalisar se tem alguma coisa relacionada. Então, eu queria fazer uma sugestão da gente trocar ali a questão dos processos não definidos por processos mal definidos, se todo mundo concordar. Concordo, Paula. Acho que faz sentido, sim. São os processos internos da empresa, né? Processos internos mal definidos. Isso, exatamente. Ok, super válido. Mais alguma coisa, gente? Ou posso prosseguir? Pode prosseguir. Ok.
Ok, agora nós chegamos na parte das perguntas-chave. O que é as perguntas-chave? Dentre todos esses problemas que nós levantamos, todos esses 4 aqui, nós precisamos identificar um e tratá-lo como prioridade na nossa organização, tá bom? Então, nós vamos priorizar um problema e, logo em seguida, fazer perguntas que esclareçam melhor a respeito desse problema para a gente. Então, a gente precisa entender melhor este problema na nossa empresa. E por fim, a gente precisa identificar o que nós esperamos ao resolver esse problema. É um aumento no faturamento? É uma redução de custos? O que a gente quer ao resolver esse problema? Ok? Ok. Então, vamos lá. Dentre essa atividade que a gente realizou, primeiramente, qual, na opinião de vocês, é o problema que a gente pode priorizar? Eu acho, Daniel, que a gente pode, o pessoal vai falar o que eles acham ou não, mas o pós-venda, o acompanhamento do pós-venda, eu acho que pode ser um diferencial na nossa empresa. O que vocês acham, meninas? Sim, concordo. Concordo. Não acompanhamento do cliente no pós-venda, né? Isso. Ok, vamos colocá-lo aqui, então. Agora, pessoal, a gente precisa entender o problema. E, para isso, nós precisamos fazer perguntas-chave para identificá-lo melhor. Ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês, para ficar mais claro a respeito das perguntas-chave, que tipo de perguntas nós podemos fazer em relação ao problema. Olha, existe um monitoramento em tempo real de preparo do prato? E esse é uma pergunta-chave para um problema de um restaurante, ok? Olha outro exemplo. Como estão mapeadas as etapas de preparação dos pratos? Ou como é o acesso aos insumos utilizados na preparação diária dos pratos? Eu estou compartilhando a tela, vocês conseguem acompanhar. O problema priorizado nesse exemplo é a demora na preparação dos pratos dentro de um restaurante. Então, percebam que, por meio das perguntas-chave, nós conseguimos identificar melhor a questão da problemática. Então, voltando aqui agora para a nossa realidade, quais são as perguntas-chave que nós podemos fazer em relação ao problema que foi levantado? Certo, eu acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer, já que a gente não faz esse acompanhamento, é como fazer o acompanhamento do pós-venda, né? Excelente. Ok. Mais alguma pergunta? Acredito que seria também a questão do orçamento. Quanto que a gente pode gastar para fazer esse pós-venda, né? Quanto podemos investir, né? Gastar para resolucionar o problema, né? Uhum. Ok. E eu acho também que quem pode, né? Quem pode ajudar, quem pode fazer isso, ou quem pode tomar conta dessa questão do feedback? Desenvolver, não sei. Quem pode resolucionar o problema? Quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar a desenvolver o esquema de feedback. Ah, entendi. Tá? Quem pode ajudar no desenvolvimento, né? Isso. Da resolução do problema. Isso. Excelente, pessoal. 3 perguntas-chave, né, relacionadas ao problema conseguem nos ajudar a caracterizá-lo melhor, né? Uhum. E agora, precisa saber qual é o resultado esperado na resolução dessa questão, da problemática, né? O que a gente quer com isso? Ao resolver o problema, a gente quer aumentar faturamento? A gente quer diminuir os custos? Qual que é o nosso objetivo em resolver esse problema em questão? Eu acho que alinhado com o que a gente tem, até nas oportunidades que a gente identificou, no momento que a gente fez um plano de negócios aqui da empresa, para a abertura do e-commerce, né? Eu acho que uma das oportunidades era justamente a questão da fidelização
dos clientes. Então, acho que nesse acompanhamento a gente facilita nessa fidelização. Acho que esse é um dos principais resultados, né? Vocês querem complementar com alguma coisa, meninas? Eu acredito que seria também para a gente ser mais assertivo e oferecer serviços e produtos que tenham realmente uma coerência com o que o nosso público está procurando, né? E, consequentemente, aumentar o nosso faturamento. Ok, eu vou ler então o que eu escrevi. A gente quer, na resolução dessa questão da empresa, fidelizar clientes para ser mais assertivo nas demandas que esses clientes têm para com os produtos da empresa. E dessa forma, para assim aumentar o faturamento. É isso que a gente quer? Isso mesmo. Ok. Eu acho que seria mais uma questão de entender os clientes para ser assertivo nas demandas e então fidelizar eles. Não sei se vocês... Ok. Fidelizar os clientes e compreendê-los, né? Compreendê-los. Que é o objetivo do acompanhamento, né? Ok. Fidelizar os clientes e compreendê-los para ser mais assertivo nas demandas, para assim aumentar o faturamento. É isso mesmo? Isso. Ok. Vamos então avançar. Agora a gente chegou na parte do plano de ação. O plano de ação, ele tem vários aspectos a serem trabalhados. Eu vou explicar um por um para vocês e na medida que a gente for preenchendo, tá? Eu acho que fica mais didático dessa maneira do que se eu explicar tudo de uma vez e depois a gente voltar. Então, o primeiro aspecto aí é relacionado à questão do tema, tá? O tema, ele trata a respeito da... Vocês podem visualizar aqui, né, a minha apresentação. O tema, ele trata a respeito da área da organização do que aquilo ali se trata. O problema está relacionado a finanças, área da gestão, a inovação em processos, produtos ou serviços, marketing, vendas, práticas sustentáveis, transformação digital. Então, qual que é a área da organização que esse problema está relacionado? A gente precisa identificá-lo. Alguém consegue me exemplificar isso? Você pode voltar lá, Daniel, para a gente olhar quais são as categorias, mais ou menos? Posso. Não, no slide. Ok, posso sim. Ah, legal. Finanças, gestão, inovação em processos, produtos ou serviços, marketing e vendas, práticas sustentáveis e transformação digital. Como a gente está falando de satisfação do cliente, eu acredito que entra bastante em marketing e vendas. Eu ia achar isso mesmo. Concordo. A marketing e vendas, ok, nós podemos colocar com marketing e vendas. Ok. Agora, a ação. A ação, pessoal, ela está relacionada à descrição de cada atividade a ser desenvolvida e que contribuirá para o alcance da resolução do problema. Vamos identificar dentro daquele restaurante a ação? Qual é a ação que eles desenvolveram? Só para a gente esclarecer melhor essa questão. Olha só, desenho do novo layout na cozinha. Então, levando em consideração que eles tinham um layout falho, a ação que eles desenvolveram era desenhar um novo layout da cozinha para que os pratos saíssem com mais rapidez, correto? Então, vamos voltar lá na nossa realidade, da nossa organização, e tentar desenvolver uma ação para a correção desse problema nosso. O que vocês conseguem pensar em relação a isso? Talvez um e-mail, não sei, na hora da venda a gente pede o e-mail do cliente e depois da compra ele recebe esse e-mail por e-mail para fazer um palpite ou não? Muito complexo. Acho que é uma boa solução. O que você acha? Um e-mail? Solicitar o e-mail do cliente? Contato. Dados de contato mesmo do Passar um cliente. WhatsApp, por exemplo. Contato do cliente.
Porque, por exemplo, eu pensei igual a Centauro, por exemplo, toda vez eles pedem, quando vai fazer alguma compra, eles pedem um e-mail, né? E assim que a gente sai da loja, já recebe uma pesquisa de satisfação. Aí a gente dá alguns pontos, no final, palpita sobre o que quer. Eu pensei em algo mais ou menos assim. Uhum. A minha preocupação aqui como dona da empresa é a adequação legal, né, com relação a esses dados. A gente vai ter que tomar um cuidado um pouco maior com esses dados por conta da questão da LGPD e tudo mais. Mas é uma solução que vai influenciar diretamente nesse controle pós-vendas, né? Só ter um pouquinho mais de cuidado com o tratamento desses dados. Ok. Então, solicitar o contato do cliente durante a venda, né? Para que posteriormente à venda nós temos a possibilidade, a chance de fazer contato com esse cliente para receber o feedback dele, né? Isso. Ótimo, perfeito. Fazer o contato também entra como ação ou não? Fazer o contato com o cliente? Sim. Opa! Ok. Mais alguma coisa? Mais alguma ação? Eu posso já dar prosseguimento? Eu não sei se entraria dentro de ação, Daniel, mas eu já ouvi com alguns colegas da área também que existem alguns aplicativos, alguns softwares para relacionamento com o cliente, né? Aí eu não sei se a ação seria a gente buscar esse software, que aí a gente conseguiria fazer tudo isso num só lugar, ou se já seria um tipo de ação. Sim, eu acho que se enquadra em ação contatar, né, possíveis fornecedores de um software para nos ajudar a fazer esse acompanhamento, né? Certo. Excelente. Mais alguma ação para essa tratativa ou posso prosseguir? Pode prosseguir. Pode prosseguir. Ok. Então, agora a gente já vai para o tipo de ação. Desculpa, pessoal. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tá bom. O tipo de ação é a classificação da ação de acordo com o formato de execução a ser aplicado, né? Como que elas são classificadas? É uma ação própria da empresa, né? São vocês aí que estão no dia a dia da organização. Nossa, engasguei mesmo. São vocês que estão aí no dia a dia da empresa, né? Lidando com as situações que promoverão essa ação para resolver o problema. É a aquisição de equipamentos, né? Adquirindo equipamentos para a organização, eu posso chegar na tratativa mais adequada, é capacitando os meus funcionários, é contratando consultoria de gestão, consultoria tecnológica, né, é implantando um software, né, já foi falado na questão do software, então é implantando um software, é implantando software com equipamentos, né, ou é contratando um serviço terceirizado para solucionar o meu problema, né, levando em consideração esses aspectos é que a gente vai responder ao tipo de ação. Alguém consegue pensar em alguma coisa? Acho que solicitar o contato do cliente e fazer o contato são ações da própria empresa, né? Aí a questão de contratar os fornecedores de software já entra na questão da implementação de software. Isso é exatamente o que eu ia falar. Sintonia, hein, chefa? Sim, muito. Então, é ação por parte da própria empresa e contratação de um software especializado, né? É a implantação do software. Implantação.
contratação e implantação de software especializado. Ok. Agora a gente chegou numa parte muito importante do nosso plano de ação. Nós precisamos vincular a resolução desse problema a um indicador. Isso por quê? Porque não adianta nós implementarmos uma mudança tão significativa dentro de uma organização, de uma empresa, e não mensurar se houve, de fato, uma melhora ali significativa nos nossos dados, nos nossos valores, não é? Porque se nós queremos aumentar o faturamento da organização, eu preciso ter uma mensuração. Então, eu preciso ter um indicador vinculado aí a ele. Que tipo de indicadores, né, a gente consegue vincular a essa tratativa? Alguém consegue pensar em alguma coisa? A taxa de retorno dos clientes, quando os clientes retornaram a comprar com a gente ali. A taxa de retorno dos clientes, né? Isso. Fidelização também entraria aí nessa parte ou não? Fidelização dos clientes. Eu acho que tem tudo a ver com essa taxa de retorno. Então tá bom. O faturamento, vocês acham? Aumento no faturamento? Sim, também é muito válido. Ok, alguém consegue pensar em mais algum indicador ou posso prosseguir? Acho que pode prosseguir. Posso prosseguir? Ok. E quem que é a pessoa responsável dentro da organização para implementar e fazer o acompanhamento, né? Para ser a pessoa responsável dessas ações? Eu costumo dizer que cão que tem 2 donos acaba morrendo de fome. Né? Então, a gente precisa saber exatamente quem é a pessoa que vai ser responsável por essa tratativa, né? Para demandar dela, de fato, a implementação. Então, quem dentro da organização poderia ser essa pessoa indicada? Dentro dessa ideia aí, eu acho que a Amanda, como gerente da empresa. Acho que seria eu mesmo. Eu também acho que seria a Amanda. Gerente. Ok, Amanda. Sobrou para mim. Meu braço direito dentro da empresa, né? Tem, como diria o Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O tio Ben, né, na verdade. Exatamente. Ótimo, pessoal. Acredito que nós estamos indo muito bem até agora. Agora, nós precisamos identificar a forma de viabilizar. Né? Como que nós vamos viabilizar isso? Deixa eu ler aqui para vocês para esclarecer melhor. Viabilizar significa de onde virá o meu recurso para implementar as mudanças. Né? Esse recurso vai ser da empresa? A empresa tem condições financeiras para arcar com essas mudanças? Serão subsídios do Sebrae? Não vai ter custo fazer essas mudanças? Eu vou precisar fazer um financiamento no banco, o sócio da empresa vai precisar fazer um aporte, que é ele pegar um recurso que é dele, próprio dele, e colocar dentro da empresa para fazer essa mudança. Né? Então, de onde vai vir esse recurso para a mudança, né, da organização? Dentro do que a gente tem aqui dentro do nosso financeiro, né, a gente consegue fazer a implementação do software com os recursos próprios da empresa. Acho que isso não vai ser um problema muito grande. Ok. Então, pessoal, agora a gente chegou numa etapa que eu também considero ser muito importante para a realização das nossas ações, que é em relação à data de início da implementação, né, das ações. Quando que eu vou começar a mudar isso? Eu preciso saber, de preferência, o dia, o mês e o ano de implementar as mudanças na nossa organização. Alguém consegue estipular? Eu acredito que como a Amanda ela ficou como responsável dessa ação, ela consegue me dar
aí essa informação de forma mais assertiva. O que você acha, Amanda? Eu acho que a gente pode já começar aplicando essas mudanças, né? E já começar a implantação mesmo lá para meados de fevereiro. Ok, mas o dia em específico você consegue me informar? Mais por início do 10, mês? dia 15, dia 10 de Dia fevereiro. 15? Dia 10. Uhum. Ok. 10 de fevereiro de 2021. Precisa ser bem específico mesmo, porque para nos esclarecer, né? Se a gente deixa só o mês, mês de fevereiro, ok, mas fevereiro tem 29 dias. Né? Então a gente precisa ser bem específico para a mudança de fato acontecer. E também ela precisa ter uma data de conclusão, né? Toda transformação ela tem início, meio e fim. Então, você consegue me estipular quando que esse período de transformação da nossa empresa ele vai ser concluído e essa implementação nova ela vai estar 100% integralizada com os afazeres da empresa? Até o final do mês de fevereiro? É bem subjetivo, né? Eu colocaria um mês, Amanda. Desculpa, você que está tomando frente, mas eu penso assim, que até a gente achar o software e fazer a implementação dele, eu daria um mês a partir do dia 10 de fevereiro, então 10 de março. É mesmo porque ainda tem carnaval que interfere nessa questão de com então certeza. Feriado é canseiro. Brasileiro só funciona depois do carnaval, né, gente? O bom da Amanda é que ela colocou para implementar antes do carnaval. Gostei. Sim. Ótimo, perfeito. Vamos lá. É isso mesmo. E por fim, pessoal, para a gente encerrar essa parte do plano de ação, eu preciso colocar um status nessas transformações que a gente está fazendo. Né? Que status é esse? Eu preciso saber se ela ainda vai ser implementada, essa mudança, se ela não iniciou ainda, se ela está em processo se ela está ocorrendo, né? Se ela está ocorrendo, se ela está acontecendo, ou se ela já foi finalizada. Tem um outro status, que é o status de interrompido. Caso a ação tenha sido interrompida, eu preciso justificar isso no meu plano. Né? Não basta somente interromper, eu preciso ter uma justificativa plausível para eu fazer um interrompimento dessa transformação. Então, acredito, né, que, como ainda não implementamos, hoje é dia 13 de janeiro, o status aqui seria não iniciado ainda, né? Ok, nós não iniciamos essa mudança. Pessoal, alguém tem alguma dúvida até aqui? Ficou alguma questão não esclarecida? Algum ponto, alguma observação? Não, tá tudo certo, ok? Daniel? Para mim, Tudo claríssimo. Ok, então. Eu não esqueci que tem uma atividade para passar para vocês, tá? Não esqueci. Mas é tudo muito simples, é muito básico, vocês conseguem implementar isso sem transtorno, ok? E o que eu preciso para dar continuidade no nosso programa é o seguinte, olha, vocês precisam implementar essas ações definidas no plano de ação, tá? Não adianta a gente se encontrar, fazer todo um planejamento, fazer todo um mapeamento do que a gente quer e essas ações não serem implementadas, né? Vocês têm acesso a esse documento, conseguem acompanhá-los e fazer alterações neles também, ok? Se não for iniciado, quando chegar no prazo de início, vocês vão entrar aqui, fazer a alteração, se porventura ficou alguma coisa, né, não resolvida, ou alguém teve algum insight e quer mudar alguma questão, vocês têm total autonomia de entrar nesse documento e fazer qualquer alteração, mas a gente precisa fazer essas implementações. Essa é a primeira coisa que eu quero. E a segunda é levantar as informações relativas aos indicadores para a gente conseguir fazer a mensuração desses dados. Por que isso é importante? A gente mensurou aqui, hoje, antes de implementar a mudança, o indicador, nosso indicador-chave, né? Depois da implementação da mudança e depois de um determinado período, a gente vai avaliar de novo esse indicador. E aí vai ser possível esclarecer para a gente se de fato aquela ação foi efetiva, foi eficaz, se valeu a pena implementar. Tá ok?
Ok. Certo, tudo certo. Então é isso, chegamos ao final do nosso encontro. Eu agradeço mais uma vez pela presença de todas vocês, tá? E podem contar comigo e até o próximo. Obrigada, Daniel. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. 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 Até mais.